está compreendida entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Os historiadores eles procuram um ponto-chave para dizer quando começou a Idade Média, quando terminou. Mas são todas suposições simbólicas, porque a Idade Média ela veio sendo construída no decorrer, do tempo dentro do próprio Império Romano, por causa da decadência dele. Bom, a Idade Média ela tem suas características que vem trazendo, bastante debate aí. Por quê? A Idade Média foi um período de fome, foi um período de conflitos, foi um período de decadência econômica, de total opressão da igreja, o que levou aí à queda do Império Romano. Bom, alguns dizem que a queda do Império Romano foi total culpa dos bárbaros, mas o nosso Cândido aí, o Marcelo, ele fala para nós que não foi por causa dos bárbaros. Por quê? Alguns vieram sim trazendo conflitos, mas alguns vieram também trazendo alianças. Então, eles não foram totalmente querer destruir o império. Muitos se uniu à cultura romana. Meu nome é Marcos Henrique, do primeiro Temaiá, e eu vou dar continuação ao livro da História Medieval. Bom, eu queria começar a falar sobre os reinos bárbaros. Eles vão manter o latim como a língua oficial. Eles também vão manter as leis e as instituições criadas pelo Império Romano Tardio. A partir desse pressuposto, a gente vai entrar na parte da religião dos muçulmanos, do cristianismo. Então, o cristianismo, além de ser uma ferramenta eficaz, como o próprio texto diz, da integração dos bárbaros, que vale ressaltar que muitas das vezes era forçado, ele vai servir como uma força, como uma mão, como um vetor de expansão do mundo latino para além das fronteiras do Império Romano do Ocidente. Então, a igreja, é justo a gente falar que a igreja e os muçulmanos, eles vão contribuir muito para a expansão. Um exemplo disso é as cruzadas que aconteciam no século XI, que eram guerras em nome de Deus, que ela vai conduzir o povo a formar os reinos latinos do Oriente Médio. Então, só teve conflito, só teve guerra entre esses dois povos? Sim, teve muita guerra, mas teve uma parte importante que os muçulmanos e o cristianismo, os judeus vão ajudar, porque o Mediterrâneo ele vai funcionar como um espaço de troca de comerciais entre cristãos, judeus e muçulmanos, de contatos culturais. Então, a partir desse ponto, a agricultura no tempo medieval, ela vai produzir tanto, mas tanto, que ela vai ser capaz de alimentar tantos circuitos comerciais, tanto no Mediterrâneo quanto no norte da Europa, e que foram também responsáveis pelo desenvolvimento urbano no século XI, no século XII e no século XIII. A próxima questão pergunta se nós podemos considerar a Idade Média como uma idade das trevas, em que só houve decadência e regressão. E nós não podemos afirmar isso, porque, por mais que tenha tido essa época decadente de peste, fome, guerra, também tiveram momentos de grandes avanços, como, por exemplo, as universidades, o Renascimento, que surgiu na Itália no finalzinho da Idade Média, que foram períodos de avanço. Então, não podemos considerar, generalizar tudo como se fosse apenas decadência e regressão. A próxima questão pergunta se nós podemos afirmar que a queda do Império Romano do Ocidente representou uma ruptura total com a Antiguidade, e também pergunta se houve abandono dos valores culturais romanos na Idade Média. E não podemos falar que houve uma ruptura total, porque os povos bárbaros eles se integraram ao mundo romano. Então, as leis, instituições, elas continuaram em prática. Seria uma forma muito radical de se dizer que foi uma ruptura total e que houve esse abandono.